Então, a gente vai começar pelo comecinho aqui, que é a nossa missão, tá? A nossa missão. Para explicar alguns glossários do Yoga Quest, tá? Eu falo muito sobre energia divina, muito sobre... E as pessoas acabam confundindo, parecendo que é religião, essas coisas. Primeiro, uma coisa, não é religião. Todo mundo onde os molos estão... pra impressão? Como assim? Pode falar, pode tirar do... Tá lá no portal. Você clicar no botão manual, aí você baixa o manual. Você já viu, Jamile? O manual? Já achou? Tá, mas não se apegue não precisa ter muito na mão Não aqui. tinha visto ainda não, vou olhar. Tá no portal, né? Tá lá no portal, na primeira página. Você entra no portal, tá na primeira página. Tá com o nome de quê? Sorry? Manual. Manual, tá escrito? Tá, Pronto, manual do obrigado. estudante, eu acho, um negócio assim. Então, às vezes as pessoas acham que é religião. Não é, tá? Aqui, mas uma coisa a gente assume. Não é uma coisa que a gente assume e depois a gente faz yoga pra gente ter a experiência. No budismo, no yoga, sempre falam: não acredite em nada que as pessoas te falem, a não ser a sua experiência. Tá? Tipo, esses negócios de guru, essas coisas não existe mais, tá? Não existe mais esse negócio de guru. Antigamente existia porque os gurus seguravam a fonte uma da informação e outra da energia, né? Hoje em dia a gente já elevou muito na energia e deve ter uma razão porque a gente não acha mais guru do jeito que né, tinha antigamente. Eu ainda não descobri qual é a razão, ainda tô na minha pesquisa, mas não existe mais guru, tá? Que nem Anamanda Mayama, sabe? Que nem Yokichua. Você não vai encontrar. Se você encontrar, a pessoa vai ter milhões de seguidores, o poder vai subir a cabeça e vai dar toda aquela bagunça que a gente já viu de tantos gurus acontecendo, cada coisa. Anyway. Então, a gente assume que nós somos seres espirituais e a gente tá na Terra. O yoga, ele dá que a gente tá na Terra para queimar o nosso karma, né, de outras vidas, para que a gente consiga chegar, transcender a mente e se conectar com a superconsciência. O yoga faz isso. O trabalho do yoga é somente esse. É acordar o Kundalini, vai passar pelo canal do Sushumna, bater aqui na glândula pineal e te conectar com a divina consciência. Te conectar com a superconsciência ou whatever que você quiser dar o nome. Esse é o trabalho do yoga. Então a gente assume, né? A gente assume que essas duas existências, essas duas realidades existem. Essas duas, né? A realidade quântica, eu não gosto desse nome quântico, né? Porque todo mundo fica lá, mas cura quântica, é disso quântico. Mas, né, que é o não visível e o visível. O da não matéria e a matéria. Tá? Então, o yoga é pra gente conseguir. A gente tem essa energia dormente aqui no nosso. No sacro. Que. Oi, Paloma! Oi! Eu tô só explicando mais ou menos o que é yoga pra gente começar já na mesma. Deixa eu tentar colocar minha câmera mais pra baixo. Se não funcionar. Porque aí eu fico olhando pra vocês e não lá pra cima. Então, essa energia, ela tá dormente, Kundalini, tá? Ela tá dormente. A gente faz yoga, que é pra limpar os dois canais do lado, o Ida e o Pingala, tá? Que todas as vezes que eles se encontram, eles fazem um dos chakras. O do meio, o Sushumna, que é o canal espiritual, ele tá dormente em 90% das pessoas. 99%, provavelmente, tá? Então a gente trabalha com yoga pra jogar essa energia pra cima.
e fazer essa conexão. Por que o yoga é bom para as costas? Porque a gente trabalha com a coluna cervical, com as vértebras, para poder o sistema nervoso estar forte o suficiente para receber essa energia. Tá? Por que o yoga é bom para o sistema nervoso? Porque, você imagina, no Brasil tem lugares que é 220, tem lugar que é 110. Quem já foi viajar para o 220, colocou lá o secador de cabelo no 220, pá! Explodiu. Seria a mesma coisa que ia acontecer com a gente. Se o nosso sistema nervoso não tiver forte o suficiente, o cabo do nosso, né, o nosso sistema nervoso não consegue receber essa corrente elétrica que é muito forte. Então é por isso que a gente tem que fazer o fortalecimento do... Ô, Juliana! A gente tem que fazer o fortalecimento do... Tá gravado, gente. Aí quem tá chegando depois, tá gravado. E depois eu mando pra vocês todos. Então a gente tem que fazer a gente faz o yoga todo pra conseguir ter essa corrente elétrica. Mas aí a gente também entra na parte que tudo é divino, tá? Tudo é divino. Não tem separação. No yoga não é assim, só você vai lá na igreja e aí sim você consegue se conectar. Não, o yoga, tudo é divino. Então, pra gente conseguir ter essa visão do divino no nosso dia a dia, a gente tem os valores éticos, a gente tem os yamas, os niyamas, que é pra gente começar a viver mais em função da nossa energia divina e não tanto da nossa energia animal, porque a gente tá no mundo de dualidade, tá? O planeta Terra é um mundo de dualidade. Aí a gente, e tudo isso, aí como que a gente vai adaptar tudo isso pra criança? Vamos lá, criançada, vamos acordar com Kundalini. Não vai dar, né? Não vai ser, não é uma coisa que a gente faz com as crianças. O que a gente tem que adaptar o yoga, porque as crianças, que eles ainda estão conectados, né? Tem até os 7 anos, mais ou menos, até os 3 anos, a energia de Kundalini tá a milhão neles. Eles estão totalmente conectados com o cosmos. Depois o ego começa a ser estabelecido, porque é necessário, tá? A gente não faz assim, o ego, tipo, a gente traz o ego pra perto de nós. Porque o ego, ele é necessário. Você vai viver sem ego aqui nesse mundo? Você tá doido. Você dá 2 dias, você já passou. Não tem... em inglês tem uma palavra que é function, né? Você não funciona se você não tiver ego, tá? Então, sabendo disso, o yoga é, assim, basicamente na nutshell, que a gente fala em inglês, é isso. É acordar o Kundalini pra gente transcender a mente. Mas no yoga para criança a gente busca plantar sementinhas de conhecimentos, de informações, de técnicas, para que no futuro eles tenham uma caixa de ferramentas e o dia que eles forem adolescentes e a namorada ou o namorado brigou ou alguma coisa ruim aconteceu, eles vão saber buscar na ferramenta deles o que eles precisam, se é um pranayama, se é fazer um yoga, se é olhar mais positivo, se é descobrir qual foi a lição, se é chorar por 3 dias, se é aceitar o que for. Mas o yoga, ele traz respostas pra tudo, né? Porque yoga. Todo mundo tá aqui porque gosta de yoga, então não preciso explicar muito, mas o yoga traz resposta pra tudo. E no Yoga Quest a gente trabalha muito com os caminhos, tá? Então, pra alterar essa coisa de alteração da realidade, é muito esse entender de que, primeiro, que isso aqui que a gente tá vivendo não é a realidade. A realidade não é a última realidade, né? É a realidade, mas não é a realidade total e não é a realidade que realmente, por exemplo, vamos dizer assim, que a realidade mais quântica seria o motor do carro, enquanto, né, sem o motor do carro ali, nada estaria funcionando.
mas a gente tá dentro do carro dirigindo achando que o carro é tudo aquilo ali. A gente só, na nossa mente, pra gente é só a direção, o acelerador, aquilo ali é o carro. Mas na verdade é tudo que guia a gente é o motor, é o mundo quântico, é o mundo espiritual, whatever, que você quiser chamar. Pra criança, e pra vocês, se vocês vão trabalhar em escola, tem que tomar muito cuidado com essa parte de falar sobre sagrado, sobre divino, sobre essas coisas, porque eu não sei se tem gente que é católico. A sua primeira experiência. Ah, então, Jamile, se é a primeira experiência, vai ver. Vai abrir sua. Eu tive uma aluna que ela não sabia nada de yoga. E ela entrou assim. Eu vi ela no quadradinho, ela ficava assim, ó, na primeira aula. Na segunda, ela. Na terceira, na quinta, ela já tava lá, pra um lado, pro outro. Ah, beleza. Rapidinho, yoga conquista. Então, a gente olha assim. Você tem que ter na sua mente, tá, que o yoga é tudo isso, mas pra criança, primeiro não faz sentido eu fazer todas essas coisas, sabe? Porque senão, né, se você vai numa escola, pode ser católica, ou... Então a gente quer tirar essa parte religiosa, né, espiritual, o mais longe possível, mas sempre mantendo seu coração, sempre saber que é isso que a gente tá fazendo para as crianças, a gente tá conectando esse mundo físico deles aqui, tão separado, tão isolado, tão no caos, tão sem ter poder de nada, né? Tudo acontece com a gente, vem coisa batendo pra tudo quanto é lado, a gente fica só respondendo e colocá-los num saber de que não é desse jeito, que pode ser muito, muito, muito... Sofrer todo mundo vai sofrer, né? Sofrimento sempre vai ter. Mas a gente tem como olhar de uma maneira diferente o sofrimento que vem pra gente. Até o sofrimento a gente acolhe. O sofrimento, tipo, vem aqui. Então, no yoga, eu tô fazendo psicologia agora e eu vejo que tem... o yoga tá anos-luz da psicologia western, sabe? Anos-luz. Anos-luz. Agora que a psicologia tá começando a perceber que compaixão para si mesmo é um traço da personalidade importante para evitar depressão, para evitar ansiedade, para evitar essas coisas. Agora, 2003 foi a primeira vez que eles perceberam que esse tipo de coisa é importante. O yoga vem falando de amor próprio, de compaixão, de aceitar nossos erros desde os Upanishads, há 20 mil anos o yoga vem ensinando isso. E agora, há menos de 25 anos que a psicologia começou a perceber que é uma coisa. Então, para criança, ser exposto a esse tipo de vivência, né? É muito importante. Porque ela começa a se sentir aceita. Ela é aceita por ela mesma e ela é aceita pelo grupo. Ela é aceita pelo... E os labels, né? Quando a gente entrar na parte de Jnana Yoga, a gente começa a ver que os labels, os rótulos, começam a cair. Porque a gente não usa rótulo. Não tem rótulo. Não tem... você é ADHD, você é autista, você é isso, você é aquilo outro. Tipo, no yoga não tem isso. Tipo, todo mundo, cada um. E cada um é do jeito que quer, cada um do jeito... Que é uma coisa muito difícil, né? Tá ficando cada vez pior. Acho que a gente tá ficando cada vez mais tolerante, a gente tá cada vez mais intolerante. Tipo, eles falam, coitadas das crianças crescendo nesse mundo intolerante. Então a gente traz tolerância, a gente traz entendimento, a gente traz compaixão, amor, integridade, todas as qualidades divinas. A gente traz... numa historinha que a gente vai contar, ou né? Então, eu não sei se todo mundo já fez, mas é melhor a gente vai fazer agora, já que já passou um tempo, então acho que não vai chegar mais ninguém. Eu vou pedir, assim, pra vocês estão com papel e caneta? Aí eu vou fazer, então, uma mini meditação aqui com vocês, e pedir pra que vocês façam
o seu statement, né? O que você, sei lá, conversa com o coração e sim, qual é a sua missão. Então, eu vou pedir para que vocês sentem com a coluna alta. Pera, a Jamile correu. Vou esperar a Jamile voltar. Acha sua postura de meditação. Aí, se quiser fechar o olho, só escutar minha voz. Começa a se conectar com a respiração, sentindo a temperatura do ar entrando. Segue o caminho do ar. Nota como ele passa pelo nariz, por trás da garganta e chega no pulmão. Mas em vez de prestar atenção no pulmão, presta atenção no coração. Em cada inspiração, sente o coração inflando, inchando, expandindo. Cada expiração, imagina que ele está soltando luzes e glitter, cores. Pode começar bem pequenininho e começar a aumentar. Começa devagarzinho. Só inspira e expira. Foca sua mente, seu corpo, tudo, todos os seus sentidos no coração. E deixa que ele fale com você. Pode até dizer oi na sua mente. E o coração fala oi de volta. E aqui você pensa na sua missão. Conectado com o yoga e as crianças. E peça para que o coração traduza a sua missão. Para que sua mente possa entender. Aí devagarzinho, você pode dar uma inspirada bem profunda. Soltar o ar devagar pela boca. E aí devagar, abrir o olho. Aí pega a caneta e vê o que aparece. Aí eu vou dar 2 minutos para vocês. O que for que vocês sentirem. Pode escrever o que você sentiu, Jamile, ou o que você. O que você sentir, né? Ah, eu tô falando, meu microfone tá. Isso. Escreve o que você sentiu e o que. Qual que é a sua missão? O que você acha que o yoga vai trazer? All right. Ok. Ok.
All good? Alright, ladies. Ok. É bom fazer esse tipo de exercício porque a gente sempre é muito conectado com a nossa mente analítica, né? A mente analítica, ela... Quer mais um tempinho, Lucélia, pra terminar? Não, não. Não. A mente analítica, ela é responsável por analisar, né? O tempo inteiro, analisa. Aí, assim, eu vou fazer yoga pra criança porque é um mercado que tá começando, porque depois eu vou conseguir um emprego, porque isso, porque aquilo. E, na verdade, tipo, tem outros motivos, né? Que a gente esquece de perguntar e a gente esquece de se conectar mesmo, né? E trazer a luz, que é, na verdade, a missão de cada uma. Se vocês estão aqui comigo, é porque nossos caminhos estavam traçados para virem aqui e tem o coração, vocês vão ver durante. Se vocês assistirem os meus episódios no YouTube e tal, todas as meditações, a maioria, né? 80% das meditações que eu faço as crianças se conectarem com o coração. E eu lembro eu falando pra uma menininha, falando pra ela se conectar com o coração, a menininha assim, com a mão no banho. Eu falei, então tá bom, tadinha, né? Tipo, ela não sabe nem onde é o coração dela. Aí eu tive que ir lá trabalhar com a anatomia pra poder saber onde que é o coração. Porque, tipo, é uma coisa que ninguém faz, mas que é muito importante. O coração, ele pensa, tá? O coração, ele tem neurônios, e os neurônios do coração, eles são mais fortes do que o coração, os neurônios do cérebro ou do sistema nervoso. O coração, ele sente e ele segura informação, e 90% da informação que acontece vem do coração pro cérebro. A conversa, o cérebro e o coração conversam o tempo inteiro, mas 90% da conversa vem do coração pro cérebro. Então, a gente acha que o nosso cérebro que manda? Não é. É o nosso coração que manda. E só que o coração, ele não fala em palavras, o coração, ele fala em sentimentos, em emoções. Que né, todo mundo fica aí tentando, a gente vê se nosso mundo tá todo mundo meio desajustado, porque ninguém pode sentir nada, né? Você tá trabalhando lá no corporativo, seu chefe é um grosso com você, você tem aquela aceitada, com um cara de 2 de paus, engolindo sapo, enquanto seu coração tá... Mas, tipo, o yoga permite sentir, né? Permite essa... Então, agora, da onde que vem o meu conhecimento, né? Da onde que vem, qual é a minha linhagem, né? Eu tenho eu tenho 3 certificações, mas eu tenho 2 certificações de adulto. Uma feita em Londres, de yoga integral, que yoga integral, ele foi a minha primeira vez que eu vi todos os caminhos de yoga, que eu experienciei os caminhos de yoga. Nesse curso a gente tinha que passar, tipo, uma semana inteira vivendo cada caminho. Então tem o caminho do Bhakti, o Tantra, né? E é muito... É pro acordar espiritual mesmo, assim, o yoga integral. A gente faz sempre as mesmas posturas, às vezes tem 2, 3 posturas que são diferentes, mas tem puja, tem os mantras, tem exercícios pro olho, tem exercícios pro... Então, assim, é um apegado de todo o corpo, ser, espírito, tudo junto. E é muito, muito bacana. E a minha professora, a Padma, era discípula do Swami Satchidananda. E ela tem uma caridade lá na Amazônia. Ela tipo, é um ser. Você vê o ser, assim, parece um holofote de tanta luz que sai da pessoa, sabe? Tipo, não tem nem o que falar. E o meu segundo foi feito aqui na Austrália com o meu professor, o Raj. Eles não são meu gurus, tá? O Raj, ele... Cadê as fotos? Achei que tinha uma foto aqui. Ele é de um caminho maluco, né? Tipo, aqui. Não sei se vocês viram, mas esse aqui é Mahavata Babaji, que é o Avatar, tá? Tem gente que fala que ele tá vivo até hoje. Lahiri Mahashai, Yogiteshvara, Ramachandra e Raj. Então a gente tá, tipo, 5 graus, níveis
Não sei, a Jamile, se é a primeira vez que ela ouviu falar de yoga. O Mahavata Babaji, eles dizem que ele nasceu, tal, cresceu, outros dizem que ele já só veio, né, se manifestou aqui, mas ele trouxe o Kriya Yoga de volta pro planeta, porque o Kriya Yoga já tinha morrido lá com aquela, quem já leu, né, com as guerras, essas coisas, o Kriya Yoga tinha morrido, não tinha mais Kriya Yoga. Então ele trouxe de volta, fez o download do conhecimento dele pro Lahiri Mahashai, porque essas coisas que o yoga funciona, né? O povo não tem que estudar 10 anos, ele só vai lá, faz o download, aí pronto. Queria que fosse assim, né, com a gente, que alguém aqui bota a mão na cabeça, já soube tudo, já... Ah, não, a gente tem que estudar. Aí foi pro Yokteshua, o Ramachandra, ele fez, é o guru do meu professor, ele é no mesmo nível do Yogananda, do Paramahansa Yogananda, tá? Eles estudaram no mesmo ashram, é o mesmo professor, o mesmo guru do Yogananda, é o guru do meu professor, o guru do meu professor e o guru do Yogananda é o mesmo guru do professor do meu professor, tá? Então, assim, a fonte de informação que a gente tá acessando é quase é muito... Você não vai encontrar linhagem como a minha. É muito difícil, muito difícil. Você vai encontrar alguém que fez do professor, do professor, do professor, do professor. Sabe assim? Tipo, vai estar 9 degraus. Tipo, eu tô a 6, vocês estão a 7 degraus de Mahavata Babaji, né? Se você for ver, tipo, você pode perguntar pra qualquer um que faz qual que é a sua linhagem? Às vezes a pessoa não sabe nem qual é a linhagem dela, não sabe nem de onde veio o conhecimento do yoga dela. Mas assim, tem um livro do Yokteshua que fala sobre os ciclos dos planetas e essas coisas. Meu, a profundidade de conhecimento dessas pessoas não existe mais. Não tem. O nível de conhecimento de tudo, sabe? De tudo. Tanto da parte fisiológica do corpo humano, quanto da mente, quanto dessa briga do ego com o divino dentro da gente, quanto como a gente se comporta no mundo pra trazer o melhor. É assim, tipo... Então, é bom. Só que o meu professor, eu fiz 300 horas com o meu professor. Só que ele não tem manual, ele não tem didática. Cada dia que ele chegava lá, ele dava 1h30 de palestra. E aí, era isso. Tipo, porque ele morou 36 anos em ashram. Pra ele dar 300 horas de yoga, essas coisas, era muito difícil. Ele não entendia como dar. E aos pouquinhos eu fui explicando pra ele, Raj, não, desacelera, que eu não consigo escrever o que você tá falando. Tipo, ele fazendo umas crias doidas e a gente não conseguia nem acompanhar o que ele tava fazendo. Mas, como foram 300 horas, né, ajudou. Tá. Aí aqui, no Yoga Quest, a gente usa todo esse conhecimento do yoga tradicional que eu tenho, então por isso que vocês vão aprender muito sobre yoga tradicional, porque a gente tá ensinando yoga tradicional disfarçado em teatro, né? Disfarçado em... Yeah! A gente sempre busca colocar um dos ensinamentos em alguma hora, em algum momento da aula. Não é fácil. Eu já vou falar logo de primeiro a vocês. É fácil dar aula pra criança? Não. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas olham e falam assim, olha essa doida aí de pirata na internet. Eu vou conseguir. Meu, a quantidade, tipo, é muito difícil você conseguir explicar um Virabhadrasana 3 em 4 instruções. Ou você explicar a Trikonasana em 3 instruções. Pra que eles façam certo, né? Porque fazer errado é fácil. Então, não é uma coisa que é assim... Eu vou falar pra vocês, tem que estudar. Eu vejo as minhas alunas, elas assim... as professoras de yoga têm muita vantagem, mas quem não é professor de yoga tem que estudar muito.
Porque não é somente você tá primeiro fazendo um curso de yoga para adulto para depois transformá-lo para criança. Porque você não tem como você dar aula de yoga para criança sem saber entregar a asana para adulto. Não tem como. Porque a gente... aquela velha história. Tipo, se você for fazer uma comida super elaborada, vamos dizer, você foi num restaurante francês, chegou um prato com uma coisinha desse tamanho, assim, né? Com um caldinho em volta. E você olha para aquilo e fala, todo mundo fala, a quantidade aqui, fácil, todo mundo vai fazer. Vai ver quantos anos o chefe ficou estudando pra fazer aquele negocinho daquele tamanho, com aquele liquidozinho em volta. E, tipo, o yoga é a mesma coisa. A gente acha que a gente olha assim, é fácil. Não, tem que estudar muito, porque a quantidade de informação do yoga, a quantidade de técnica, a quantidade de filosofia, e outra, yoga é o oposto da nossa sociedade. Então, o nosso default vai sempre pro lado que no yoga teria outro jeito, né? Sempre teria outro jeito. Por exemplo, eu tava fazendo yoga pras crianças lá, aí eu tava dando aula pra 25 crianças num espaço desse aqui, ó, menor que isso. As crianças tudo amontoadas, uma em cima da outra. E as crianças, tinha um menino que ele vinha na minha cara, assim, ó. E ele vinha na minha cara. O meu ser humano, né? Eu vou pegar com esse menino, colocar ele ali do lado. O meu ser humano, agora o meu lado divino, ele tinha que estar mais aflorado naquele momento. Né? Tipo, aí você tem que ser muito rápido para poder adaptar e poder fazer uma coisa que faça sentido ali no yoga. Porque o yoga é permissão. Mas e aí, você vai permitir o menino fazer tudo? Né? Então, como o yoga é o contrário, a gente tá caminhando mais pro caminho do yoga, né? A gente tá caminhando mais, mas não é assim todo mundo. Então, tem que ter uma adaptação mental super rápida, muito rápida. Então tem que... Aí, pra como a gente faz? Né? A gente tem eu uso 2 Waldorf. Então, quem procurar saber de Rudolf Steiner, eu vivi com muita gente que foi pra... Eu sou de São Paulo. Eu vivi com muita gente que foi pro Mikael e pro Steiner, né? São 2 escolas Waldorf de São Paulo. Então eu entendo, eu vivi muito, muito, muito o mundo Waldorf. Eu consigo entender melhor. Mas assim, tem que estudar, tem que dar uma olhada qual que é a filosofia. Porque o Rudolf Steiner, ele considera a criança... igual do yoga, é um espírito que tá em body, né, agora. Então ele respeita, tem muita coisa assim que nem eles usam, em vez de usar uma A4 retangular, eles cortam em círculo, que é pra ter uma fluidez maior, em vez de ser quadrado, né. Então eles cortam em círculo pra ter uma fluidez maior. Então tem toda essa parte de movimento, de entendimento da criança, de expressão artística, muito, muito forte. E histórias. Tem muitas histórias, né? O Waldorf tem muitas histórias. Então, ao invés de você, qual que eu vou... Vai lá no Waldorf, vê se tem... de repente, se tiver uma biblioteca perto de casa ou na internet, ainda bem que a gente acha tudo, né? E aí tem vários contos que eles usam. E como eles estão buscando aflorar essa parte artística da criança, essa parte, esse caminho já tá meio feito pra gente. Então é mais fácil você pegar uma história Waldorf, se você não tiver... Um dia você acordou totalmente sem inspiração, você tem que dar uma aula, procura historinhas Waldorfs, porque elas têm todos os... A Mayra falou, arquétipos. Yes. Tem todos os arquétipos que a gente tem que trabalhar. Meu irmão fala, nossa, mas como você consegue falar? Você é gaga. É que eu fico traduzindo inglês pro português, o negócio vai dando um curto-circuito. Então, e a outra, do Waldorf, então, assim, eu não vou entrar muito aqui no Waldorf, porque não vale muito a pena, é mais assim, quando vocês precisarem de inspiração, vai lá, procura saber, porque tem um respeito muito, muito grande na parte artística da criança e tal. E Maria Montessori,
A Mariana Montessori eu uso, pra quem chegou, a escada da habilidade, tá? O que é a escada da habilidade? Por exemplo, a gente vai ensinar pra criança Virabhadrasana. Que seja. Bati no negócio. Someone. Ok. Deixa eu virar minha câmera um pouco pra baixo aqui pra vocês verem. Alright. Se a gente vai ensinar pra criança Virabhadrasana, a gente começa falando pra ela começar com T. Com o pé. Um T ao contrário. A criança vai fazer assim, ó. Aí você vai fazer... ok. A criança não tem condição nenhuma, né? Porque ela não sabe nem onde o pé dela tá. Tipo... Então, aí como que a gente faz? A gente já percebeu outra coisa que criança... vocês vão ver, eu faço isso o tempo inteiro. Porque é cruzar no meio. A linha do meio. A criança faz assim, ó. Você fala, não. Essa mão. Essa perna. Agora bate. Nossa, que dificuldade. Nossa, que dificuldade. Esse cotovelo. Esse joelho. Esse cotovelo, esse joelho. Esse cotovelo, esse joelho. Agora encosta. Nossa. Então, você já tem que ver você começar a fazer pra criança lá do comecinho. Oi, Cristiane. Tem que começar a fazer lá do comecinho. Fala assim, não, a criança ela não tem o caminho neural até o pé dela. Então o que a gente vai fazer? Em vez de falar pra ela fazer o T, a gente vai primeiro fazer com que ela sinta o pé. Pega o pé, bate o pé, puxa o dedo, faz lá a musiquinha do porquinho. Tem aí no Brasil, porquinho? Depois eu pego pra vocês. Eu cantava pra meus crianças, eu esqueci. Esse porquinho foi pro mercado, esse porquinho foi não sei nas quantas, esse porquinho foi lá. Tipo, pega, aperta o dedo, sente o pé, fala no telefone, né? Olha o pé pra frente, pé pra trás, pé pra frente. A pessoa fala assim, você tá fazendo yoga? Sim, porque a criança não sabe onde é o pé dela, tá? Então a gente tá fazendo yoga, a gente tá colocando onde que tá. Então a escada de habilidade trabalha assim. Por exemplo, no respirar pelo nariz. A criança tá assim. Não. A gente primeiro, então, tem que ensinar a criança a respirar pelo nariz. Aí a criança tá entupida. Então, tem que ensinar a criança a suar o nariz. Porque você não vai ensinar pranayama. E se metade da classe estiver tudo entupida, nem ensina, né? Porque é melhor não ensinar. Vai ensinar errado, melhor não ensinar. Porque eles vão começar a fazer pranayama com a boca. E acho que não tem crime maior no yoga do que fazer pranayama com a boca. Tem um pranayama que é o Shitali, que é assim. Quando a gente tá com calor. Você comeu muito spicy, sabe? Ou você estiver muito brava. Eu sou brava. Eu tenho que fazer Shitali o tempo inteiro. Eu tenho muita braveza dentro de mim. Não sei de onde vem. Aí eu tenho que ficar o tempo inteiro. Mas é o único que vocês têm que, tipo... Então, a gente usa essa escada da habilidade, vocês vão entendendo no futuro, assim, quando a gente começar a fazer quando eu for dar as aulas, a gente vai... presta atenção, se a criança ela sabe sentar, a criança tá assim, né? Você me fala a criança faz balé, ela senta lá linda. Mas ela é a única na sala inteira que ela vai sentar linda. O resto é tudo assim, ó. Com a cabeça assim. Aí eu contei uma história para as crianças. Falei, gente, eu falo cada coisa, né? Eu não sei se as crianças vão chorar de medo ou se elas vão achar que é legal. Não sei. Eu morava na Inglaterra e tinha um senhor, ele andava com uma capa e eu assumia que ele era um senhor porque ele era muito alto, né? Muito alto. E ele morava perto da minha casa, só que eu só via ele de costas. Ele não tinha cabeça. Ele não tinha cabeça. Era só umas costas andando assim, ó. E eu falava, gente, que isso? E eu olhava de trás, assustador. A pessoa não tinha cabeça. Um dia,
eu saí um pouquinho mais cedo e peguei ele passando. A cabeça dele tava assim, ó. E ele andava assim. E aí eu contei essa história pras crianças. Vocês querem ficar desse jeito? Fica aqui assim, ó, sentado. As crianças... Eu não sei se eu vou sair chorando. Mãe, a professora contou um negócio errado pra mim. Mas, às vezes, o medo ajuda, né? A criança a... Porque tá todo mundo assim, ó. Meu filho, o ombro do meu filho já tá virando pra frente, assim, ó. Fala, gente, o que eu faço? Vou colocar uma... Né? Não sei. Mas... Então, a gente trabalha com a escada de habilidades. Se as crianças não sabem sentar... Todas as vezes que a gente for entregar uma postura sentada, a gente vai focar sempre na mesma coisa. Sentar no isquio, mostrar pra ele o que é o isquio. Eles sabem o que é o isquio? Não sabem o que é isso. Vai ter que aprender o que é o isquio. Vai ter que olhar o que é o quadril. Como que é o quadril? O quadril vai pra frente, o quadril pra trás. Então, o gato e a vaca ajuda muito nessa consciência corporal do quadril pra na hora deles sentarem. Mas aí a gente vai chegando na parte das asanas, a gente vai vendo melhor. A gente tem lá no módulo 3, tá? A gente trabalha. Então, no Waldorf é isso. O Waldorf, a gente, se a gente tiver inspiração, vai lá na parte mais criativa, na questão mais da gente trazer o espiritual da criança mais elevado. A gente usa o Waldorf, mais fácil de encontrar historinhas, essas coisas que vão se encaixar. E a Maria Montessori é essa... Ok, onde que a criança tá nessa escada de habilidade? Como que eu vou usar essa escada de habilidade para levá-la até um espaço que ela consiga fazer a postura? Alright, agora a gente vai entrar nos caminhos. Quem conhece os caminhos aqui? Alguém conhece? Já trabalha com os caminhos do yoga, que é Nana, Bhakti, Karma. Não o karma que a gente conhece, né? Assim, vai ter karma, não é esse karma. Vem dele, né? Mas não é ele. Vem dele, mas não é ele. Não, ninguém nunca ouviu falar deles? Alright. Ok. O Yoga Quest, ele é baseado nos caminhos, tá? Deixa eu ver aqui qual caminho que é o primeiro que eu tenho. O primeiro caminho que a gente tem é o Raja. Raja... O caminho real, provavelmente muita gente, as professoras já ouviram falar, porque o Raja Yoga, ele é o yoga mais complexo de todos. É o yoga dos que... Como é que fala os caras lá? Eu esqueci o nome em inglês, em português. Os renunciados. Os renunciados. Vai lá morar no Himalaia, 30 anos, sentado dentro da caverna lá e meditar. Aí você faz Raja Yoga. Raja Yoga é o caminho mais difícil de todos, né? Nós, assim, como mulheres, de família, aí você olha pro Raja Yoga e você faz assim, tá, e aí? Tipo, não tem nada que eu possa usar nesses ensinamentos aqui, porque é muito, muito... Tem o livro do Raja Yoga, escrito pelo Vivekananda. Vivekananda é esse cara aqui, ó. Tá, ele foi para os Estados Unidos, aí ele deu um monte de palestra e aí ele conseguiu disseminar o yoga pelo mundo. E ele tem um livro do Raja Yoga que fala assim, lá pras tantas, a dieta. Lentilha, arroz e leite. É só o que você pode comer. Não pode comer mais nada que lentilha, arroz e leite. Porque, eu não sei quem conhece aqui, Ayurveda tem um negócio... No yoga tem 3 energias, né? Tamas, Rajas e Sattvic, né? Então, se você come muita carne, uma comida muito pesada, você fica tamas. Você fica lá, comeu lá feijoada de domingo, não consegue levantar. Come muita... Aí, dependendo do seu dosha, de como é o seu organismo, você vai comer... que nem eu, se eu comer spice, né? Se eu comer comida apimentada, não condiz com o meu. E aí fico... E aí tem o Sattvic, que é o equilibrado. No yoga, a gente sempre busca o equilibrado, tá? Sempre busca o equilibrado. Então, se a gente vai comer alguma coisa que vai condizer com equilibrar essa nossa parte. O Raja Yoga fala pra gente se afastar da sociedade.
qualquer pessoa que te tirar do sério não tem que estar na sua vida. É o que o Raja Yoga ensina. Tipo, eles falaram, não, né? Que eu vou usar no Raja Yoga pra criança? Mais uma parte do Raja é meditação. Eles têm, os yogis que fazem Raja Yoga, o que eles tentam entender? Eles tentam entender assim, o mundo ele é manifestado do não manifestado, certo? O mundo veio, vamos imaginar antes do Big Bang. Tinha lá, tá tudo bem juntinho, bum, explodiu e começou o mundo físico, foi criado. Antes desse mundo físico ser criado, algo existia, né? A mente que criou tudo ainda existia. E essa informação, ela veio de algum lugar. A informação, ela foi pensada, a informação foi canalizada e a informação foi manifestada. Como que eu reverto isso? Como que eu consigo da manifestação passar para a informação e passar para a mente? Tá? Isso que eles tentam. Então eles conseguem entrar dentro da consciência do átomo. Eles conseguem entrar dentro da consciência de tudo que tiver à nossa volta. Então eles perdem a barreira da individualidade, eles perdem a barreira da separação e eles conseguem entrar. Como que eles fazem isso? Com meditação. Mas eles usam todos os caminhos, eles usam do Patanjali, tá? O Patanjali eu vou explicar mais no outro. O Patanjali, só um parênteses aqui, os sutras é como se fosse a Bíblia, mas não é muito a Bíblia, porque é um caminho sistemático para você chegar à sua iluminação. São 4 livros dentro de um livro, e aí ele te fala lá o problema, a solução, a técnica e como você chega lá. Então, o problema é a mente. O problema é a mente. Sempre a mente achando coisas para achar o problema. Tá? E aí vai passando pra... Então, o Raja Yoga, ele usa todos os caminhos, os 8 caminhos, para chegar nessa iluminação. Os 8 caminhos a gente vai estudar no módulo 3, quando a gente começa a falar sobre Hatha Yoga, nos primeiros 2 capítulos a gente trabalha com os yamas, os niyamas e todas as coisas, tá? É muita informação, então, tipo, vamos tentar achar uma coisa que... Se vocês estiverem assim, falando, nossa, Kainara, o que você tá falando? Você pode parar e perguntar, né? Então, Raja Yoga pra criança. Como que a gente vai adaptar o Raja Yoga pra criança? São poucas coisas que a gente adapta para as crianças, mas que vão fazer uma diferença grande. Uma é a sensação... Deixa eu ver se eu consigo separar, dividir minha tela aqui com vocês. É a vibração. A vibração. O yoga trabalha muito com vibração. Vibração sonora, tá? Vibração dos sentimentos. O que é vibração dos sentimentos? Como que um sentimento se manifesta no meu corpo? Então, por exemplo, se a gente tiver, para adaptar o Raja para a criança, se a criança tiver em colocar ela em Cobra, tá? Colocar ela em Bhujangasana. Aí fala pra ela, como você se sente? A criança, se ela não tiver força, ela vai se sentir um terror, porque ela fica assim, é muito difícil pra eles. Aí puxa o ombro pra falar, como você se sente? Vamos fazer uma experiência, vamos sentir como a gente se sente em Cobra e depois em Balasana. Em Cobra e em Balasana, porque são duas forças opostas. Em Bhujangasana, a curvatura das costas acelera e energiza, enquanto Balasana acalma e desacelera. Então a criança vai fazer assim, você tá em Bhujangasana, agora em Balasana. Bhujangasana, Balasana, Bhujangasana. Como você se sente? Como você se sente? Qual a diferença entre um e o outro? Qual é a diferença? Por que a gente faz isso? A gente tá querendo...
Antigamente a gente tinha um rádio lá que a gente girava o dial pra chegar na estação. E às vezes a gente tava assim, tipo, 1 milímetro pro lado e não tava muito atindo, a gente não tava escutando direito, a música não tava muito, né, tava aquele meio... Aí você vira um pouquinho pro lado, você consegue escutar bem. Yoga é isso. O yoga, ele é esse attuning, né? Essa sincronicidade... what's the word? Attuning. Tá, gente? Às vezes vão aprendendo inglês também. Attuning, você tem que fazer attuning com a criança, ela tá no mundo muito, muito, muito grosseiro. Muito grosseiro. Ela não tá attuned com essa energia fina, que é o yoga. Energia fina, né? É aquele... A criança tá... É só que... Então, quando a gente fala pra eles... Presta atenção no Bhujangasana, no Balasana. No Bhujangasana, no Balasana. Agora vê a diferença. Uma criança que tá totalmente desconectada com o corpo, com a mente dela, ela não vai conseguir ver diferença nenhuma. Zero. Mas a gente já sabe que a criança tá totalmente desconectada. A criança que conseguir perceber que ela tem um pouquinho... eu sinto um pouquinho assim e eu sinto mais calma quando eu abaixo. Eu sinto meio acelerada quando eu tô pra cima e eu sinto mais calma. A gente tá começando a criar dentro dela essa percepção. Essa percepção que é fundamental pro futuro dela. Quando ela tiver estudado durante, 10 horas e o sistema nervoso dela tá entrando em pane e ela não percebe. Entendeu? A criança que percebeu, ela tá muito mais... Que nem... Como eu faço... Faz muito tempo que eu faço yoga nesse nível, né, de percepção. Eu acordo, eu já sei exatamente como meu sistema nervoso tá. Já sei exatamente como meu corpo tá. Tem vezes que eu tenho que parar. Às vezes, assim, eu paro, vou fazer minha meditação. Mesmo que eu tenha um monte de coisa pra fazer, eu vou fazer minha meditação, porque eu sei que nada vai passar dali. Se eu não tivesse essa noção, a Kainara de antigamente não pararia. Vai até ter um treco. Então, com criança, a gente vai ensinando para as crianças essa percepção. Como que essa sensação se manifesta no seu corpo? Como que você sente aquilo? Como que você sente? Como que você sente? Como que você sente? Essa é uma palavra que a gente tem que falar assim, tipo, se estiver dando aula pra criança e você não sabe o que fazer, você pergunta pra ela, como você tá se sentindo? Como tá se sentindo? Como tá o teu pé? Teu pé tá gelado? Tua mão tá gelada? Como você tá se sentindo? Como tá a sua cabeça? Como que tá a sua garganta? Como que tá sendo? Porque as crianças, elas estão totalmente desconectadas do corpo delas. Principalmente que elas ficam na tela o tempo todo. Elas estão assistindo coisa o tempo inteiro. Então, elas não têm conexão com o corpo. O yoga traz essa conexão pro corpo. Ela já, tipo, volta. E é uma coisa que a gente vai fazer pelo curso inteiro. Se você aprender a trazer a mente da criança de volta pro corpo dela, é melhor você trazer a mente dela de volta pro corpo do que fazer uma aula inteira de asana onde as crianças estão lá, uma prestando atenção na outra, e ela não teve um momento de introspecção. É melhor que ela tenha 1 minuto de introspecção do que 50 minutos de exercício. No yoga, tá? Dependendo do que você quiser fazer. Dependendo se a criança, né? Tudo tem a intenção por trás. Então no Raja a gente usa essa parte de voltar pra trás. Voltar. E perceber essa diferença de informação que tá chegando do externo, né? Quando você tá assistindo televisão, ou tá muito barulho, como que aquilo se manifesta na sua cabeça? Pra criança autista, isso é muito difícil, porque eles estão sempre... o sistema nervoso deles informa coisas diferentes, né? Então, eles acham difícil de ler esse tipo de coisa. Então, tem que ir desenvolvendo técnicas. Quando você estiver dando aula, você faz assim, não, aquela criança lá, ela não tá prestando atenção, ela não consegue, aquela lá não consegue parar. Como que eu vou fazer pra ver que ela vai conseguir parar? A gente já volta pra escada de habilidade. A gente já vê que a criança, ela não conseguiu parar. Então, às vezes a gente tem que dar um monte de exercício pra depois acalmar.
Eu já vi várias aulas das minhas alunas, elas começam. Sorte que elas têm 3 crianças só, né? Geralmente elas têm 2 crianças, então é fácil. Mas elas começam bem devagar, muito devagar. Aí a criança tá assim. Tipo, a criança tá caindo pro lado. Então, tipo, aí tem que. Então, é essa, assim, do Raja Yoga que a gente vai pegar de todo esse caminho maluco do yoga real, vai destilar e vai trazer pra isso. Como que a criança tá se sentindo? Ela tá entediada, ela tá feliz, ela tá triste, ela tá. Né? E aí tem toda essa parte de emoção, de descrição da emoção, essas coisas de positive psychology, tem um monte dessas coisas. Depois eu vejo se eu acho pra vocês em português e mando pra vocês. Mas essa exploração, tá? Aí depois do Raja tem o Bhakti. Alguém falou comigo? Eu vi que o negócio subia aqui, eu olhei bem pra baixo quando alguém falou comigo. Ah, sweet. That's so sweet. A filha dela. Sou pra ser sua filha. Ah, pode ser, hein? A gente nunca sabe, mas ela já sabe, você viu? Ela falou assim, não, eu decidi que eu vou pegar mais coisas pra fazer. I love it. I love it. O Bhakti. Bhakti Yoga, pra mim, é o meu favorito. Alguém conhece Bhakti? Bhakti Yoga? A maioria conhece? Não? Bhakti Yoga, Anamada Maya Ma, ela era Bhakti. Tá? Ela era Bhakti. Bhakti Yoga é o yoga do sagrado. Bhakti Yoga tem pujas que duram, sei lá, dias. É uma coisa complexa, mas a gente destila, tira todo o complexo e a gente chega no mais simples. Porque senão, não, a gente tá dando aula pra criança, né? Então a gente vai ter que fazer as coisas mais... Mas o Bhakti é aquela noção... Quem não chegou aqui no comecinho, mas a gente tava conversando no comecinho sobre como tudo é sagrado, né? Nós somos Então... A nossa alma decidiu descer aqui, ou subir, sei lá onde que a nossa alma tá, mas ela resolveu chegar aqui no manifestado, mas a nossa fonte é divina, né? Nós somos seres divinos, a gente tá... o planeta em si é um ser divino, o meu computador é um computador divino, tudo, vocês todas, tudo é divino. Bhakti é a reverência ao divino. É como a gente consegue reverenciar o divino. Como você se reverencia? Como você reverencia a natureza? Como você reverencia tudo, né? Tudo à nossa volta. Então, quando você vai... Por exemplo, se você for ter um dia de Bhakti, você acorda de manhã e já... Fala, eu acho que assim, na minha vida, Bhakti tá muito conectado com gratidão também, né? Porque quando você tem a gratidão de que você tá, sei lá, você tem um travesseiro muito que você ama, que ele te ajuda a dormir a noite inteira bem. Bhakti começa a trazer pra sua mente essa percepção, essa luz de olhar em volta e começar a notar as coisas que a gente tem pra agradecer. Quando a gente agradece, a gente dá um significado maior para aquilo. Né? A gente dá um significado e a gente dá uma importância. Quando a gente dá um significado e a importância, a gente consegue elevar a presença daquele objeto na nossa vida. Então, a gente começa a ter esse... realmente... E Bhakti é do coração, né? Bhakti é o caminho do coração. Não é... O Raja é um caminho mais mental. Mas no Ajna, né? O Ajna Chakra. Enquanto o Bhakti é Anahata. Tá? É o coração. É o chakra do coração. Então, o Bhakti, pra criança, é muito importante, muito importante, muito importante. Porque as crianças, elas estão, hoje em dia, num mundo onde excesso tá ao redor delas, né? Essas porcaria desses brinquedos da China, que custa lá R$3, sei lá, eu tenho uma raiva desses negócios da China.
Pra mim, tá bom, é Bacti, mas o da China não é não. O da China podia desaparecer. Ai, aqueles plásticos que não... Mas aí, tipo, não recicla, aqueles materiais misturados que... Aí a gente fala tipo, tudo bem, né? É Bacti, tudo é Bacti, mas a mãe terra, né? Gaia, como que ela vai lidar com isso? Ela não consegue mais lidar com isso. Então ter esse trazer para as crianças o sagrado da natureza mesmo, o sagrado de um rio limpo, um sagrado de uma praia limpa. Então, o sagrado né, tipo, aqui em casa a gente come, cara, a gente não é vegano nem nada, mas eu evito comprar qualquer coisa que eu vou lá ver se a vaca foi feliz. Se a vaca foi feliz, eu não compro essas coisas. E aí, quando a gente. Meus filhos. Isso veio do Bashar, que falou. Deixa eu só voltar pra vocês entenderem esse tipo de. Essa perspectiva. O que meus filhos, eles gostam de comer carne, essas coisas, mas toda vez que eles comem, eu falo pra eles pararem, conectarem com o coração e agradecer aquele animal, porque o animal, ele deu a vida pra dele pra gente. Então, porque a gente vive num ciclo, né? Cada um, a gente dá o nosso tempo pra aquela pessoa dá o tempo pra aquela pessoa, ou a gente vive em troca. Então, assim, agradecer que a vaca deu o leite. Obrigado, vaca, por ter dado leite. Obrigado, galinha, por ter... Espero que você tenha tido uma vida feliz. Provavelmente não teve, né? Mas a gente tenta... obrigado... que nem o Bashar falou assim... as tribos nativas americanas, essas coisas... Todos eles comiam carne, essas coisas. Mas eles têm essa reverência ao animal. O animal, ele morreu... Mas teve essa reverência. O problema é quando a gente, né, compra sem pensar, e aí... Cada um, né? Mas ter essa reverência ao que tá sendo dado pra gente. Então, a minha filha, ela vai comer, ela fala assim, obrigada por... Porque meu marido não acredita em nada, né? Meu marido é o oposto meu. Então, tipo, aqui... Eu vou falar, não, agora que a gente... Às vezes, de vez em quando eu consigo fazer ele agradecer a vaca. Mas geralmente ele não agradece a vaca. Mas então esse reverenciar. Então pra criança, como que a gente vai colocar isso, né? Como que a gente vai colocar esse reverenciar, esse agradecimento, o nosso corpo, principalmente, gente, principalmente, criança tem que ter esse reverenciar a si próprio, a si mesmo. Então, quando eu vou começar as aulas aqui, né, eu falo pra eles, dá um abraço em você mesmo. Dá um tapinha nas suas costas, se abraça, se ama, se beija. Eu me amo, a gente faz, todo mundo fala, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Faz carinho em você mesmo. Você vai ver a criança que tem alguma coisa ali que não tá encaixando, tem criança que se ama, que se abraça, que faz carinho, se ama, assim, por completo. Tem umas que fazem, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar nem perto. E aí você já vê que a criança, aquela lista tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Não pode ser tão... E outra coisa que criança não gosta, a maioria não gosta, né? É professor muito... Nem você, meu amor, tudo bem? Como você tá? As crianças de hoje em dia têm terror, essas coisas, né? As crianças... A criança quer dar um high five aí, ó. High five, it's all good, all good. Tá, tchau, senta aí. Algumas são mais docinhas, mas a maioria, assim, não é muito... Então você tem que ver, assim, como que você vai falar com as crianças. Mas, por exemplo, trazer uma flor bem bonita, sabe? Trazer um pote de flor bonito e colocar lá no meio. E falar pra eles observarem aquela flor. Observarem como que aquela flor veio de uma semente e começar a ver o milagre, que nem o Einstein falava, né? A gente pode pensar que tudo que tudo não é um milagre ou que tudo é um milagre. Então, a gente começar a entender, colocar na cabeça das crianças
E não é difícil, hein? Criança adora essas coisas, elas adoram essa parte sagrado mesmo, assim. Criança tem necessidade dessas coisas. E hoje em dia, com a religião, a maioria das casas não tem religião, as escolas são laicas, as crianças sentem uma falta interna de começar a olhar para as coisas com uma visão mais sagrada. Tem crianças, às vezes, que nunca têm acesso a esse tipo de informação em lugar nenhum na vida dela. A mãe é ateia, o pai, que nem eu era, minha mãe e meu pai é ateu. Não tinha Deus nenhum na minha casa. Eu fui pro Rio Branco, escola militar. Tipo, esquece, né? Religião zero. Então, tem muita criança que vive nessa realidade. Então, como que a gente vai trazer? Então, assim, se eu fosse anotar, assim, como que eu vou trazer o sagrado para a vida das crianças? Como que eu vou trazer essa percepção de que tudo é um milagre? É fácil, né, gente? Se a gente olhar para uma semente que nasce uma árvore, se você achar que aquilo lá não é um milagre, ou uma grávida que tem uma criança, ou uma cachorrinha que teve um cachorro, ou, tipo, tudo é milagre, né? Então, não é uma coisa muito, muito difícil de achar. Em Bhakti, a gente usa um mantra, tá? Em Bhakti, a gente usa mantra, e em Bhakti é Kirtan. Eu não sei se vocês conhecem o Kirtan, né? Que é o entoar do mantra again and again and again and again, lá por 2 horas, você entoa o mesmo mantra. Praticamente que nem a escola de samba. Escola de samba, assim, 3 horas, o mesmo enredo, é igual. Aí, tipo, tem... Kirtan é diferente de entoar um mantra, né? Porque é que nem... A gente pode entoar um mantra bem curtinho, que nem a gente vai fazer na parte lá de meditação, que a gente faz om, om, om. É um mantra, mas é bem rapidinho. Mas Kirtan é uma coisa que a gente... Então, se você for dar aula em um estúdio e puder colocar e falar para as crianças cantarem por 5 minutos e ver como que elas se sentem. O mantra é muito, muito poderoso, porque ele transforma o nosso corpo energético. Né? Ele transforma vibracionalmente. Então, todo aquele trabalho que a gente faz com a mente analítica, o mantra ele faz sem tanto esforço. Porque é essa noção de liberar, né? De dar, de doar. Em vez de estar fazendo, estar controlando, a gente consegue soltar e deixar com que aquilo domine a gente. Tirar o controle, né? O surrender. O mantra é muito conectado com surrender. Então, para as crianças, a gente fala para as crianças, vamos fazer mantra! Aí, vamos tentar sentir mesmo, como é que esse mantra se sente, como é que sente, como é que você lembra? Vai falar, como é que sente, como é que você sente, como é que você sente, como é que você se sente. A gente tá querendo acordar essa diferença sutil na criança. E aí, Nana Yoga, assim, os meus caminhos favoritos é Nana e Bhakti e Karma. Mas Karma é muito difícil, mas eu gosto. Nana, alguém conhece Nana? Nana Yoga? Alguns lugares se escrevem com G. Alguns com J, alguns com G. Nana Yoga é bem parecido com a parte de Raja na parte de meditação. Nana Yoga é o caminho de quem sou eu. Quem sou eu? Qualquer meditação que você for entoar, quem sou eu? Quem sou eu? O meu professor ele falava pra gente meditar e falar assim, eu não sou o corpo e não sou a mente. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Você fica falando isso o tempo inteiro. Pra você começar a se desapegar do corpo e da mente. Nana Yoga é essa noção de que eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou energia divina. Alguma coisa é constante. Alguma coisa não muda na gente. Enquanto tudo muda ao nosso redor, tudo se transforma, o omnipresente, né? É constante. É essa constância que, quando você se lembra, quando você tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade,
Não tem alguma coisa assim que parece ainda que é a mesma coisa? Não tem parece assim, às vezes eu olho e falo assim, nossa, quando eu tinha 15 anos, parece que eu tenho 15 anos ainda. Porque eu penso, eu sou igual, parece. Tipo, é esse, o que que é? O que que é? É igual? Quem é? Eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Se eu não sou o corpo, eu não sou a mente, consequentemente, eu sou isso. O que que é isso? Então, Nana Yoga é essa inquisição. E daí, em Nana Yoga a gente usa muito pra criança labels, rótulos. Eu sou ADHD, eu tenho HD, blá. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu sou assim, eu sou assim. Minha mãe falou que eu sou muito acelerado. Eu sou sempre muito acelerado. Minha mãe falou que eu sou assim. Eu sou assim, eu sou assim. Então, o Nana Yoga é muito pertinente, né, nos dias de hoje, porque o que tem de rótulo das crianças, o que a gente rotula cada um, o que tem que ser, né? Mas a gente abre espaço para as crianças onde elas podem jogar aquele rótulo para fora. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem que ter rótulo, mas felizmente é bom porque as crianças têm diagnóstico e conseguem tratar coisas que, né, de outra maneira, na sociedade que a gente vive, não teria jeito. Mas exercício que a gente faz com Nana Yoga você troca de nome. Troca de nome. Você acha que você é o seu nome? Quem é você? Eu sou o João. E se eu te chamar de Antônio? Você vai mudar? Aí ele vai falar assim, vou. Vai. Você vai se transformar em um Antônio. Você vai, de repente, você vai, né? O Antônio vai, sei lá, o Antônio tem cabelo comprido, o seu cabelo vai crescer? Não. Falei, então você não é seu nome. É seu nome? Não pode ser seu nome. Se você é seu nome, se você muda seu nome, você mudaria também. A cabeça da criança vai fazer, não entendeu nada que tá falando. O que tá falando? Mas pelo menos a gente tá começando a colocar essa sementinha do quem é você? É a identidade que a sociedade te dá? Você é tudo que a sociedade te fala? Ou você é aquela outra parte? Que é, com certeza. Então, no yoga, a gente tá sempre querendo levar a mente da criança em volta desse reconhecimento da natureza divina. A gente sempre leva pra natureza divina. E como o ego e a identidade da sociedade é construção desse planeta, dessa existência, quanto mais identificado a gente fica com essa existência, com essa, menos a gente consegue trazer a energia divina. Porque a energia divina não é identificada com nada. Ela experiencia tudo, mas ela não se identifica com tudo. Faz sentido? Ela se experiencia. Eu travei. Aí. Eu travei aqui. Eu fiquei assim, ó. Oh, Jesus. Hold on. Stay with Mas tá me. ouvindo. Tá ouvindo? Vamos ver se volta. Tá. Vou dar 2 minutos aqui e volta. Então, a energia... Uou. Que estranho. Porque minha internet geralmente é boa aqui. Então, a energia... Porque tem que voltar. Essa câmera tem que voltar pra eu poder dar aula pra vocês. O que a gente tem que entender é o seguinte. What the heck? Eu vou dar 2 minutos, vou mandar uma mensagem pro meu marido, ver se eles estão na internet. A energia divina, ela veio... Não é que ela veio, né? Tipo, como que a gente vai explicar pras crianças assim? Você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Tem uma outra meditação que a gente faz, que é... Deixa eu tentar sair e voltar, tá? Hold on, people. Leave call. Return to home screen. Rejoin.
Não. Não. De novo. Eu vou tirar essa câmera. Deixa eu... problemas técnicos. Vocês querem tirar um minuto pra ir no banheiro, alguma coisa? Enquanto eu faço isso? Ou tá tudo certo? Oh, there you go. There you go. Ok. Vocês estão me ouvindo? Não, vocês não estão me ouvindo, porque eu tô no mute. Eu tirei, a câmera travou. Alright. Nana Yoga. Então, se a gente para pra pensar que... Hold on. Que eu tava gravando no negócio lá e eu tirei a câmera. Bear with me a second. FaceTime. There you go. Se Nana Yoga... então, para as crianças... eu tava falando da meditação. Tem uma meditação que a gente faz que é o seguinte. A gente fala pra criança... se a criança, por exemplo... Vamos dizer... A gente nunca sabe as crianças que a gente pega por aí, né? Tipo, que a gente vai dar aula. Tem umas mães que... eu sei que eu peco nisso, né? Eu falo pros meus filhos que... você é isso, você é aquilo. Então, eu peco, né? E não é... Tipo, é normal, todo mundo faz. A gente pode... nos exercícios de Nana Yoga, quando se for pensar... Como que eu vou dar Nana Yoga? A gente começa se é uma criança... Parar de falar, você é rápido, você é devagar, você é isso, você né, o que for. É mais assim... Você está tentando melhor... É o que o Positive Psychology faz hoje em dia, né? Você está dando o seu melhor, você está conectado com você mesmo. Então, a gente começa a tirar todos esses rótulos da sociedade. Se você... lembrei. A gente faz a meditação assim... Pensa que você é um elefante rosa. Pensou? Pensei. Agora, olha em volta. Você é um elefante rosa? Não. Pensa que você... Aí fala umas coisas bem bizarras, assim, né? Agora pensa que você não é muito bom de matemática. Você não é muito bom de matemática? Não. Mas, você não é um elefante rosa. Você pensou que você era um elefante rosa, mas você não é. Por que você pensa que você não é bom de matemática e aquilo lá se torna realidade? Acreditar. Mas assim, ela vai começar a pensar, é verdade, por que eu acho que eu fico achando que eu não sou bom nisso ou naquilo? Porque a sociedade me fala, porque a minha mãe me fala, porque eu não sei quem me fala. Todo mundo me fala isso. Então, quanto mais as pessoas vão falando, mais aquilo vai se tornando real. Quanto mais bate na mesma tecla, mais aquilo vai se tornando real. Pra gente começar a fazer o caminho inverso, a gente tem que começar a perguntar. Mas, talvez não. Então, essa inquisição, né? Do que eu trago aqui. A minha bagagem. Qual é a bagagem que eu tô carregando, né? Quantas coisas as pessoas estão falando que eu sou e que eu tenho que me comportar X, Y, Z pra ser. Eu sou desse jeito. Então, no Nana Yoga, os exercícios são pequenos, não tem muitas coisas que a gente possa fazer em Nana Yoga, mas são profundos, né? A diferença é profunda. Uma criança que entender que não é só porque o amiguinho dela falou que ela é XYZ, que ela é muito... A maioria grande parte dos problemas... não problemas, né? Mas das dificuldades mentais vem disso, né? Das pessoas dizerem que a gente é uma coisa e a gente achar que a gente não é, mas aquilo se perpetuar porque a gente acredita que as pessoas, né, estão falando a verdade da gente, alguma coisa assim. Ligar muito porque as pessoas falam, né, a opinião dos outros. Nana Yoga. Então, você vai lá, não, tipo... Eu me amo, eu gosto do jeito que eu sou. E não é porque uma pessoa falou que a minha voz é irritante que eu não vou falar nunca mais.
Então, na sociedade moderna, Nana Yoga é importante para a criança ela começar a ter amor próprio, né? E não ser tão apegada a rótulos, né, a opiniões alheias e poder voltar para quem ela é, poder voltar pro divino, né? E aí, em Nana Yoga, eles fazem satsang. Satsang é quando você vai lá e conversa sobre assuntos que nem a gente tá fazendo aqui, né? Se vocês estivessem fazendo perguntas pra mim e eu respondendo, ou se tivesse uma pessoa ainda acima que nem meu professor, se perguntasse pro meu professor as coisas, e aí fica conversando sobre assuntos mais esotéricos, místicos. Na verdade não é místico, né? Na verdade quando a gente for ver, é a realidade aqui que a gente vive e a gente tá tentando transformar pra uma coisa melhor. Aí chega na parte de Kriya e Kundalini, a gente não faz Kriya e Kundalini com as crianças, tá? Porque uma que a gente quem chegou aqui no começo ouviu, Kundalini tá pegando fogo até os 3 anos de idade e começa a perder força até os 7. Depois dos 7, o ego já tá estabelecido. Kundalini regride, se fecha. Todo mundo sabe o que é Kundalini? Andréas, sabe? Kundalini é a energia, bioenergia que passa pelo canal de Sushumna, baixa na glândula pineal e você consegue entrar em Samadhi, né? Que eles falam em yoga. Quando você tem o dissolvimento do ego e aí você entra na superconsciência. Aí você dissolve Kainara. o ego. Oi. Kainara, desculpa te cortar, só para aproveitar o que você está falando, foi um dos motivos que me fez entrar em contato com você para fazer a formação, porque eu me lembro exatamente desse momento, aos 7 anos, de quando eu estava perdendo a referência de quem era eu. O que eu estava fazendo aqui? Eu ficava perguntando direto para minha mãe e para o meu pai: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E ninguém me respondia, sabe? Não. E eu lembro dessa sensação, como se eu estivesse numa escuridão, como se fosse tudo um vazio, sabe? Uau. Ficou tudo vazio. Uau. E aí eu tenho esse registro tão forte em mim que eu estou tentando evitar isso na minha filha. Ó, que doideira. Ó, que doideira. Porque eu, depois de muito tempo, né, depois de muito estudo e tal, eu tive um momento eureka de que eu entendi. Foi quando eu não tinha noção que era Kundalini, mas eu tinha noção que era pineal, como se a pineal estivesse cristalizando, e aí eu perdi a referência, né, a minha referência divina, que tudo fazia sentido até os 7 anos. Depois nunca mais nada fez sentido. Oh, e aí eu tive aquele momento eureka de que foi isso que aconteceu. Então eu vou tentar evitar com a minha filha. Como é que eu faço isso? Meu Deus, aí eu comecei a procurar coisas, assim. E aí a meditação, eu sei que é uma parte muito boa para isso, né? Mas fazer uma criança meditar atualmente está muito complicado, até porque eu não tenho costume de diariamente ficar, então ela não tem esse exemplo comigo. Né? Então, eu achei formidável a tua aula, o que me trouxe aqui. Obrigada. Obrigada por compartilhar. É interessante, né? Eu sou uma pessoa esquisita, porque eu sou totalmente bounded to this planet. Eu sou totalmente conectada com esse planeta. Eu não tenho visão. A minha mente ela é preta. Eu tenho um negócio que chama afantasia. Eu não consigo ver nada na minha mente. Então as pessoas vão fazer visualização. Até hoje, tipo, há 3 meses atrás eu descobri que eu tinha afantasia. Eu ficava lá tentando visualizar nada. Minha mente é que nem o negócio da Lucélia ali, ó, preto. E eu sou bounded, eu não escuto nada, não vejo nada, eu sou totalmente bounded desse planeta. É uma coisa assim. É interessante, né, a Mayra falar. Porque a gente, né, cada um tá na nossa evolução de ascensão. Mas o Kriya Yoga, ele não deixa. O Kriya
se você for fazer... O meu professor tem 33 exercícios, um pra cada vértebra, e aí pra acordar o Kundalini. Mas eu sempre falo para minhas alunas, nunca... Se alguém virar pra você e falar, ei, eu descobri um estúdio lá que acorda o Kundalini, tá acordando o Kundalini de todo mundo. Meu, corre 3 dias sem olhar pra trás. Nunca, não deixa ninguém acordar seu Kundalini. Não deixa. Não pode. Se você acordar seu Kundalini sem estar preparado fisiologicamente e psicologicamente, a gente sai da realidade. Aí começa a ter esquizofrenia, você vai começar a ter visão, você vai começar a ouvir coisa e o seu corpo não vai estar preparado, o seu sistema nervoso não vai estar preparado e aquilo lá vai, é muito perigoso acordar Kundalini. A gente faz a aula de Kundalini, não é para acordar Kundalini, é para preparar o corpo para quando o Kundalini quiser acordar, aí o Kundalini acorde. O Kundalini, a energia de Kundalini é Shakti, tá? É a energia feminina. Ela passa pelo Shumna, ele bate na pineal e se encontra com Shiva, né? Isso na parte hinduísta. E aí vira Parvati. Os caras tem que colocar nome pra tudo, né? Tem dos 108 nomes pra isso, 108 nomes pra aquilo. Depois eu vou fazer um teste aí com os 108 nomes. Mas aí... Rainanda, fala. Só repete essas datas aí que você falou. Shakti. Quando que... As datas. 3 anos. 3 anos dizem, né? A gente não tem nada a comprovar cientificamente. Coloca tudo aí com um pinch of salt. 3 anos Kundalini tá aceso. Então a criança tá total nos dois realms, tá? A criança tá... tem criança que ainda tá super conectada e vê espírito e conversa com né, o bichinho lá invisível, escuta não sei das quantas. Então isso quer dizer que a energia de Kundalini dessa criança tá pegando fogo. Até os 7 anos. 7 anos o ego começa a se formar e aí tem a formação total do ego. A criança começa a entender quem ela é em função à realidade aqui da nossa sociedade. E os rótulos começam a ser, né, colocados e ela começa a entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz ela ser ela, todas essas coisas. E aí no yoga a gente tenta trabalhar essa reversão aí, que a Maíra tava falando, pra gente conseguir manter essa luzinha acesa dentro da criança pra que ela não tenha tanta dificuldade depois, porque traz muita dificuldade, né? Esse esquecimento. Toda hora eu converso com a energia divina, eu falo, sei lá, esse seu plano aí de esquecimento total nosso não é muito bom não, mas, né? Quem sou eu? Eu dou as dicas, eu falo, toca embaixo, não tá funcionando. Dá uma mudada aí, dá uma tuned. Mas tá mudando. As crianças hoje em dia estão chegando com uma energia totalmente diferente. Totalmente diferente. Essas crianças... A minha avó falava. Meu pai do céu, se fosse da minha época, tava enrolada até hoje. Colhinho fechado. 6 meses de idade. Hoje em dia as crianças saem com o olho desse tamanho, já apertando o celular. Você fala, meu Deus, tipo, eles estão diferentes. Você vai ver, quando vocês começarem a dar aula pra crianças, tipo... vamos, quando a gente chegar lá, a gente chega lá. Tá, aí, Tantra. Shite. Vou falar do Tantra rapidinho. Não, vou falar do Tantra na aula que vem. Eu vou dar aula pra vocês agora. Pra vocês começarem. Porque uma coisa que eu percebi com as minhas alunas. Elas entendem, elas aprendem, mas na hora de dar aula, elas travam. Elas travam. Porque tem essa enxurrada de informação. E isso aqui é tipo... Na hora que a gente chegar na parte de ramos... aí continua. A enxurrada de informação continua até o final do curso. Então, e aí elas ficam assim... não conseguem colocar as coisas, né? Fazer sentido na hora de dar aula. Então eu falo assim... todas as aulas que a gente se encontrar, eu vou dar uma aula pra vocês. E aí vou mostrar pra vocês. Falar, olha, isso aqui é por causa disso. Isso aqui é por causa disso. Tá? Então,
A gente vai sentar. Todo mundo tem espaço pra fazer aula aí? Yeah? Alright. Sim. Se vocês conseguirem deixar que eu consiga ver vocês mais ou menos pra... tá um frio aqui. Alright. Ok. Kainara, como você percebeu aqui, minha câmera tá com problema, então tem hora que ela fica preta. Não, dá nada não. Então a gente vai começar assim. Com crianças, a gente pode começar em pé ou sentado, dependendo do que você for... se você for dar no estúdio e as crianças forem sempre as mesmas, é bom ter um ritual. Mas singing bowl não tá aqui. Tá aquele bem, bem. Tenha sempre o bem, bem, sino. Não. Tá? Tenha sempre um singing bowl. Sempre. Não. Tá. Porque, senão, na hora que você quer chamar a atenção das crianças, é um terror. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então a gente vai, eu vou começar, vamos começar, vamos dizer que vocês têm... Quantos anos vocês querem ter? 5 anos? 6 anos é a mais difícil de dar aula. De 5 a 6 anos, 4 anos é fácil, com 5,5 a 6,5, as crianças não querem mais ser criancinhas. Elas estão naquela transição e elas são mais difíceis. Alright. Então a gente vai começar de pé. Eu vou fingir que vocês são crianças, tá? Alright. Todo mundo de pé. Já começa a mover o pé. Sente o pé. Será que a gente consegue bater no chão o mais alto que a gente conseguir? Maria Clara, tira o lupim daqui. Oi? Aí devagarzinho vai parando. Vai sentindo o pé no chão. Sente o pé no chão. Sente o pé no chão. Tá colando o meu pé. Tá colando o seu pé? Uma coisa, gente, quando vocês forem dar aula pra crianças, se tiverem 25 crianças, eu tenho esse erro, porque como eu faço na câmera, eu faço pergunta. Mas não faça pergunta. Nunca faça pergunta. Se eu tiver 20 crianças na sua frente, você fala assim, nossa, tá colando o meu pé. Tá colando o seu pé? Você vai escutar tá colando o meu pé tá colando. Olha aqui, professor, tá colando. Tipo, não pergunte. Fala, nossa, olha, cola o pé cola. Faça a afirmação, tá? Só se você quiser fazer bagunça, né? Se quiser fazer bagunça, você pode perguntar se tá colando o pé. Aí, a gente vai parar. Vamos parar que nem uma montanha bem forte, bem forte. Levanta todos os dedos do pé. Levanta todos os dedos. Abre os dedos. Agora, será que a gente consegue colocar um dedo de volta por vez? As crianças não vão conseguir, vai ser uma bagunça. Pressiona o pé no chão que nem um leão. Pega esse pé, força no chão, tenta fazer um buraco. Bate na coxa. A gente começa a falar para as crianças tocarem no corpo delas, tá? Para começar a fazer esse caminho neural. Bate na coxa. Mão na frente do... E criança tem que ser rápido, tá? Não é uma coisa assim. Agora... Para aqui, aí na hora que a gente parou, um já tá cutucando o outro, já virou uma zona. Então tem que ser assim, bate o pé, vamos começar do comecinho, só pra vocês, bate o pé. A câmera dela. Vai devagar. Levanta os dedos, espalha os dedos, espalha, um dedo de volta por vez. Agora pressiona no chão que nem leão, mão na frente do coração, uma mão na outra. Esquenta a mão. Esquenta. Para. Esquenta. Para. Esquenta. Na frente do coração. Puxa o ar pelo nariz. Abre a boca mais. Puxa o ar. E faz. Puxa o ar e solta pelo nariz agora, bem devagar. Fecha o olho quem puder e sente como o corpo se sente.
Como você se sente? Te dá um abraço bem forte. Será que você consegue segurar suas asas lá atrás? Você abraça, gira de um lado pro outro. Gira. Ai, solta. Agora chacoalha. Chacoalha o pé. Chacoalha de quadril. Para. Chacoalha. Para. Chacoalha. Agora, devagarzinho, gente. Imagina que você tem um pincel na sua boca. Pincel na boca. E a gente vai pintar um círculo bem grandão na nossa frente. Com o ombro. Aperta seu ombro. Cadê seu ombro? Tá tenso. Lá pra baixo. Puxa o ombro pra baixo. Dedos das mãos pra baixo. E pinta. Faça movimentos circulares. Agora vamos ver se a gente consegue inspirar lá pra cima. E expirar lá pra baixo. Inspirar lá pra cima. Expirar lá pra baixo. E inverte. Expira. Inspira. 3 para cada lado. Fazendo um círculo bem comprido. Parou. Relaxa o corpo. Levanta uma mão. Dá tchau. Pega a outra mão. Bate na perna. Essa mão que tá lá em cima, pra frente. Essa perna que a gente bateu, pra cima. Para. Leva essa perna lá pra frente. Levanta o braço. Abaixa a perna. Abaixa o braço. Levanta o outro. Bate na outra perna. Bate na outra perna. Levanta. Abaixa o braço. Será que a gente consegue tocar o nosso dedão? Aí as crianças vão estar assim, ó. Vai ser dependendo da idade. Será que a gente consegue segurar? Puxa pra cima. Uou! Solta. Vamos tentar fazer do outro lado? Levanta. O outro braço. Bate na outra perna. Sempre tem que falar pra eles baterem na outra perna, porque eles não têm, né, a conexão. Então, quando eles batem na perna, eles sentem a perna. Levanta a perna. Agora, devagar. Será que a gente consegue? Pode dobrar a perna se ficar muito difícil. A gente sempre dá uma alternativa, né, pra criança. Pode dobrar a perna se tá muito difícil. E talvez a gente consiga esticar. Uou! Solta. Uau! Esticada. Aí, pode ser que você coloque uma história, ou você pode fazer a postura, pode fazer saudação ao sol, ou pode fazer mais aquecimento, fazer polichinelo. Ei, vamos fazer polichinelo! Vamos lá, todo mundo! Vamos lá, mulherada! Polichinelo! Agora quando a gente fizer assim, ó, puxa o ar pelo nariz, solta. Eu tô fazendo errado. Ó, criança. Outra coisa que a gente faz. Quer ver? Criança, quando a gente falar pra elas soltarem o ar, prestarem atenção na respiração, fala sempre pra soltar o ar. E depois puxar o ar. Eles adoram fazer isso. Adoram. O que eu faço com eles é assim. Eu coloco uma música e depois eu mando pra vocês. É em inglês, mas pode ser que vocês que elas aprendam. Música é sempre bem-vindo. Se você souber cantar essas coisas, é sempre bem-vindo. Eu sou um terror, eu não posso cantar nada. Mas, ó, tem essa daqui, ó. Tá ouvindo? O que ela fala assim, all I wanna do is dance. Tudo que eu quero fazer é dançar. Então eu já começo para as crianças. Eu explico antes. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dançar. Quando eu parar a música, aquela música da estátua, a gente vai fazer assim. Aí você pode escolher o que for. Mas por exemplo, eu faço assim. A gente vai soltar o ar. Puxar o ar.
e depois soltar o ar. Baixar a cabeça, ficar 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu vou começar a música de novo, a gente vai dançar. Todas as vezes que eu parar a música, a gente vai fazer. 5, 4, 3, 2, 1. Pode dobrar a perna, se quiser dobrar a perna, mas tem que ficar com a cabeça lá embaixo. Agora, por que eu faço isso? Se você pensar na parte de sistema nervoso, a criança ela tá acelerada. Quando a gente tá acelerado, a gente tá com a parte do simpático ligado, tá? A gente tá lá. Quando a gente faz... a gente tá ligando o parasimpático, que é a parte de relaxamento. Então a gente tá tonificando o sistema nervoso da criança. Então ela tá indo de pra que é essa transição que a criança acha muito difícil, sabe? Que nem a minha cachorra, se eu levo ela pra praia, ela chega em casa aqui, ela tá acelerada, ela não consegue desacelerar. Criança também, né? Às vezes elas chegam da festa da criança, o que for, elas estão aceleradas, não conseguem desacelerar. A gente tá ensinando o sistema nervoso a desacelerar, tá? Captar? Então vamos tentar, ó. Vai. Tá ouvindo? And then all I wanna do is jump. Aí vai. Aí, 5, 4, 3, 2, 1. Cinco, 4, 3, 2, 1. Could be that I like to be near you. Could be I'm just glad to be alive. All I wanna do is skip, skip. All I wanna do is skip. All I wanna do is skip, 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 skip. All I wanna do is skip. 5, 4, 3, 2, 1. Aí a gente levanta bem devagarzinho, vamos levantando bem devagarzinho. Agora a gente para, fecha o olho e sente como que o nosso corpo tá. Sente o coração, será que o coração tá pulando? Como que tá a respiração? Olha que estranho, o meu coração tá bombeando, mas a minha respiração tá calma. Eu não tô... É estranho, né? Então a gente vai fazendo esse tipo de coisa. O que mais que a gente pode fazer com a música? Com esse tipo de música, a gente pode fazer esse... Ou a gente pode falar, toda vez que eu parar, a gente vai entrar em cão olhando pra baixo. Aí a gente vai entrar em cobra. E depois em balança. Aí a gente ensina a como fazer o cão olhando pra baixo, o cobra, a gente tem que ensiná-los, né? Porque, por exemplo, em cão olhando pra baixo, teve uma das minhas alunas, tava dando aula eu tava assistindo o vídeo, a menina tava assim, ó, nos dedos. Assim. Cadê? Ah, não dá pra ver. Aqui, ó. Nos dedos, assim, ó. Ela tava assim, ó. No cão olhando pra baixo. Eu... Tava assim.
Aí a gente faz bagunça, e aí depois começa a fazer as posturas. Aí a gente, depois que vocês vão aprender a dar as posturas, aí você faz uma sequência de postura. Pode ser que você faça uma postura, uma sequência com história, ou só uma sequência, tipo, não tem muita regra, assim, do que vai, né, a gente pode fazer mais, ó, então a gente vai, vamos, tá, a gente foi, dançou, parou a música, tá? Agora a gente vai fazer uma pequena história. Vou criar uma história aqui. A gente vai começar lá no final do tapete, se as crianças tiverem tapete, né? Se as crianças não tiverem tapete, fala pra elas que elas precisam abrir o braço e elas precisam ser capazes de virar o braço devagar, porque a criança é um terror, elas vão fazer assim, ó, na cabeça de todo mundo, sai batendo em todo mundo, fazem devagar, a gente vai fazer. E outra coisa, criança imita tudo. Então, eu dando aula na escola do meu filho, eu queria fazer com que eles prestassem atenção em mim, ei! Aí quando eu olhar, tá todo mundo assim, ó. Aí eu, então tá, né? Tipo, aí eles imitam tudo. Então, quando você tá, é uma coisa que tem que aprender, como que você vai explicar a postura, tá? Ao mesmo tempo, prestar atenção neles, porque você tem que prestar atenção pra ver se não tem ninguém se machucando, que nem tinha uma menininha fazendo, da minha aluna que mandou o vídeo, a menininha tava fazendo o Virabhadrasana assim, ó. Ela tava com o pé pra cá e o joelho pra lá. Você não pode fazer isso. E a menininha, ela ainda tinha, ela tava assim, acima do peso, ela podia quebrar o joelho dela ali. Pode puxar um ligamento. O joelho é muito perigoso. Então a gente explica pras crianças. Então a gente pode fazer isso, por exemplo. Vamos dizer que sei lá, a segunda aula que você tá dando pra essas crianças. Aí eu vou falar, ok, a gente pulou. Agora a gente vai fazer yoga. Vocês têm que prestar atenção numa coisa. Vamos prestar atenção? A gente pode falar assim, levanta a mão quem vai responder. Colocando as regras, tá? Porque a gente faz perguntas sem falar para as crianças levantarem a mão, eles gritam na tua cara. Aí você não consegue escutar ninguém. Então tem levanta a mão quem sabe qual parte do corpo é super delicada e que pode machucar no yoga. Aí um vai levantar a mão e vai falar, pescoço! Também. Daí eles não vão saber, né? Você vai falar, joelho. O joelho. O joelho machuca e o joelho não tem sangue. O joelho não tem músculo. Pro joelho consertar é uma coisa. É muito difícil consertar o joelho. Então, pra onde que o joelho mexe? O joelho mexe pra um lado? Pro outro? Ele circula? Não, né? O joelho só faz pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Aí fala pra todo mundo levantar e começar a mexer no joelho. Colocar a mão no joelho, sentir o joelho. Vocês podem fazer. Começar a sentir o joelho, sentir pra onde que move, qual que é a parte que move, qual que é a parte... Se eu virar pra um lado, o que acontece? Aí eles falam, não, realmente o joelho é duro, né? Não consigo mexer pra nada, nenhum lado. Então, como que a gente protege o joelho no yoga? A gente tem as coxas fortes. Quem consegue ficar com a coxa forte? A gente já tá começando a entrar num nível de percepção corporal, de consciência corporal, que eles não têm em nenhum outro tipo de exercício. Né? Tipo, se eles vão jogar futebol, essas coisas, você acha que o professor fala? Vamos prestar atenção no joelho. Como é que você protege o joelho? A coxa. A coxa tem que estar forte. Como que a gente deixa a coxa forte? Com o pé. Se a gente pega o pé, ó, faz vocês aí, ó. Coloca o pé no chão, mais ou menos distância do quadril. Agora pressiona o pé no chão. Pressiona, imagina que você está fazendo um buraco. E tenta rasgar o tapete com o seu pé, mas sem mexer o pé do lugar. Imagina que você está tentando rasgar o tapete, separar um pé do outro. Olha a força que vira nossas coxas.
Agora pressiona o dedo lá embaixo. Ao mesmo tempo, tenta virar sua coxa um pouquinho pra frente. Pra frente, assim, ó, entrando. E pra trás. Olha a força que faz isso. Então a gente tiver numa Virabhadrasana, a gente pressiona o pé e traz o pé um pra perto do outro ou separado. Dependendo. Outro jeito é alinhamento. O dedo do meio, esses dois dedos do meio do pé, em direção ao joelho, sempre. Então a gente olha pro dedo do pé, o joelho tá lá, o joelho da frente, né? De trás, nem tanto, às vezes muda. Mas também, ó, se a gente muda o dedo do meio do pé, passa uma linha aqui, bem no joelho. Então a gente tem que sempre olhar pro pé e ver se o nosso pé tá direcionando o nosso joelho pro lugar certo. Terceiro jeito, não trava o joelho. Deixa sempre né, meio fofinho. O joelho meio fofinho. Não dá aquela travada. Se for travar, tem que usar a coxa. Para travar o joelho, usa a coxa, usa os dedos dos pés. Porque ali todos os ligamentos estão sendo engajados e o joelho fica mais protegido. Então, tipo, yoga tem muita coisa pra se explorar, né? Muita. Você não vai terminar nunca mais a exploração do yoga. E é isso. Eu vou deixar o Tantra pra outra aula. Tá? Agora tá todo mundo acelerado, vai dormir. Mas é isso. Eu aconselho vocês a gravar no celular a sua aula, tipo, bem do comecinho, assim, lá, quando a gente começar a entrar no módulo 3, a gente vai começar a fazer os pontos de atenção, essas coisas, como explicar para as crianças os pontos de atenção, como explicar para as crianças os planos de movimento, que tem o plano panqueca, tem o plano do livro, o plano do vírgula, que são umas coisas que eu criei para facilitar. Meu conselho é estudar, fazer o vídeo, me assistir lá no portal, ver a apostila, pegar um celular, colocar lá num tripé ou whatever e gravar pro celular. Grava pro celular. E depois se assiste. Você vai dar 1000 aulas e vai fazer o mesmo erro. E não vai saber. Você vai dar uma aula gravada, vai fazer o erro e você vai perceber. O melhor feedback que tem é você se gravar. Eu sei que é awkward, tem gente que odeia se assistir. Eu também não gostava, mas eu tive que editar tanto a minha cara que eu acostumei. Mas é uma coisa que você tem que fazer. Porque eu falo, não tem download. Não tem a mãozinha que chega aqui e vai downloadar o negócio na tua cabeça. O único jeito é fazer, entregar. E outra coisa, uma coisa é aprender a teoria, né? Uma coisa é você ter todas as informações na cabeça. Uma coisa totalmente diferente, é um outro lado do cérebro, é um outro jeito quando a gente entrega. Saber a informação mentalmente é uma coisa, entregar é outra 100% diferente. Então, desde o começo, já coloque assim pra você mesma começar a entregar. Gravar a entrega. Grava a entrega. Muito mais do que, eu vou saber todos os nomes de todas as asanas. Não, tipo, nem se preocupe com o nome das asanas. Aprenda a entregar a asana. Aprenda a fazer o exercício. Aprenda a... Entregue... Assim, entre estudar, ficar lá anotando, ou olhar e entregar, fica com olhar e entregar. Milhões de vezes. Porque isso vai te dar... No final, na hora que você tiver uma criança na sua frente, você vai saber entregar. Porque você entregou já 10 vezes pro seu celular, 15 vezes pro seu celular. Agora, se você só estudou, e aí a criança aparece na sua frente, você vai fazer... Você não vai saber o que fazer.
Eles são assustadores. Essas crianças dão um medo. Não é fácil, não. Alright? Então, é isso. Alright. Eu espero que eu tenha gravado esse negócio direito. E eu vou deixar vocês por aqui. E eu vejo vocês em 2 semanas. Ok? Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa é só me falar. Call me. Call me later. Gratidão. Kainara, Oi. tem grupo daquele pessoal? Maíra, desculpa. Eu tenho que te colocar lá. Eu vou te colocar lá. Você me coloca. Te separei de todos. Calma aí. Eu te coloco lá. Tem um grupo. Oi! Como é seu nome? Moara. Como que é? Moara. Moara? Sim, eu vi aquele vídeo que você mostrou o seu lagartinho. Ah, você viu o Hus? Sim. Olha o seu. Não é verdade, né? O Hus tá desse tamanho agora. Ele era desse tamanho, ele tá desse tamanho. Depois eu mostro pra você, Moara. Agora tá hora de dormir, né? A gente vai dar tchau. Eu vejo vocês daqui 2 semanas. Você vem dar oi aqui pra mim, Moara? Tá bom. Daqui 2 semanas? Então tá. Obrigada, Kainara. Beijo, gente. Bye. Ai, não é touchscreen.